não fez a finalização, né? Então, semana passada, a gente viu que os espias foram espiar a terra prometida, voltaram com a notícia de que a terra era realmente linda, maravilhosa, como o Senhor havia falado, né? Terra que mana leite e mel. Uma terra em que precisava de 2 homens para carregar um cacho de uvas, né? Então, era realmente uma terra muito fértil, uma terra maravilhosa. Só que eles ficaram com medo porque as cidades eram cidades fortificadas, os homens eram homens fortes, eram homens muito altos, gigantes aos olhos deles, e eles se consideraram como gafanhotos, em comparação com aqueles homens. Eles se viram, o medo era tanto que eles se viram muito pequenos, né? Viram aqueles homens muito grandes e eles se consideraram muito pequenos, sem força, sem capacidade para vencer. Eles não olharam para aquele que, mesmo eles sendo pequenos, incapazes, eles chegaram até ali, não por sua própria força, mas porque Deus os tirou com mão forte, porque se fosse olhar dessa forma, o faraó também era um gigante, o Egito era um gigante, e eles não teriam conseguido sair de lá com sua própria força. Então, eles não olharam para aquele que fez grandes coisas no meio deles, né? Eles confiaram na sua própria força e falaram, nós não vamos conseguir. Essa é uma lição para nós, hein? Para que a gente está olhando, né? Porque às vezes a gente passa por grandes dificuldades, por situações que a gente fala, é gigante, é maior do que eu não vou conseguir. Mas se nós chegamos até aqui, é porque o Senhor nos sustentou. Né? Ebenezer, né? E aquele que prometeu alguma coisa a nós, ele é fiel para cumprir. E se nós tivermos que passar por alguma coisa, nós vamos passar e sair mais do que vencedores, porque ele está com a gente, e porque a vitória é nossa por meio dele, não por nossa própria força, não pelo nosso próprio poder, né? Então, esses homens, quando eles deram essas notícias e colocaram o seu parecer, eles desanimaram toda a congregação chorou, a congregação ficou revoltada, a congregação falou contra Deus, tirou a gente de lá do Egito, que lá era muito bom, e trouxe a gente para morrer nesse deserto. Então, Deus falou, essa geração não vai entrar. Né? Deus poderia ter destruído eles ali naquele momento e começado uma nova geração com Moisés, e Moisés faz Deus ver, olha só, como, né? Como fica estranho isso. Por acaso poderia Moisés fazer Deus ver alguma coisa? Né? Mas Moisés arrasou ali com Deus e fala, não, Deus, não destrói esse povo não, porque o povo daquela terra vai falar mal do Senhor, vai falar que o Senhor não conseguiu, como eles eram muito fortes, e o Senhor não conseguiria vencê-los, então o Senhor matou esse povo aqui no deserto, pronto, como o Senhor não ia conseguir entrar mesmo, o Senhor matou o povo no deserto. Então, Moisés leva esse arrazoamento para Deus, né? O importante, gente, Deus é Deus, e Deus sabe todas as coisas. Mas o legal daqui é a gente ver essa intercessão de Moisés, né? Esse povo que era povo duro, que fazia ele sofrer, né? Mas era o povo dele, ele amava o povo dele, ele se colocava junto com o povo, e ele falava com Deus, não, Deus, se o Senhor vai destruir esse povo, me destrói junto. Eu me lembrei de uma história, não sei se é verdadeira, é uma história. E nessa história, uma pessoa queria uma casa, né? E na hora de fazer o pedido a Deus,
ela falou assim, não, Deus, eu quero uma casinha, que seja uma casinha pequenininha, né? Aí, Deus deu a casinha que ela pediu, mas aí Deus mostrou a ela que a casa que ele tinha para ela era grande, né? Não era aquela casinha, mas que ela não soube pedir. Ela disse, eu quero uma casinha. Então, nessa parte, eu ligo isso com essa parte aí, né? Às vezes, Deus tem para nos dar, que nem essa história aí. Na verdade, Deus já ia fazer isso, com toda certeza. Ele é Deus, ele sabe tudo, Sim, né? ele não ia Mas destruir. ele queria antes ouvir, né? Moisés falar, não, Deus, não assim. Porque ele quer isso de nós, ele quer que a gente converse com ele, né? Não quer que a gente diz, tá bom, faz assim então. Porque se a gente for pensar que Deus mudou por causa da conversa de Moisés, então Moisés, um ser humano, estava convencendo Deus. E o interessante, a palavra de Deus diz que Deus não muda. Em Deus não há sombra de variação, né? O projeto dele vai se cumprir. Então, Moisés não mudou os planos de Deus. Deus não ia destruir aquele povo e Moisés fez Deus mudar de ideia. Deus realmente como colocar numa linguagem humana que Deus estava indignado com aquele povo, né? Deus estava indignado com aquele povo, mas Deus não destruiria. Deus fala, é povo de dura serviço, né? Cara dura, povo duro, coração duro. Ângela, Oi. aí foi estilo assim, um patrão que tem vários funcionários e chega para o supervisor para fazer um teste com o supervisor, né? Fala assim, aí vê que está acontecendo muita coisa errada, ele fala, eu vou fazer isso, vou mandar tudo embora, não sei o quê. Mas esse supervisor tá olhando só para o umbigo dele, né? Se ele realmente vestiu a camisa, se ele ama aquela equipe, se ele está a favor. Quer dizer, ele não está olhando só o lado, como diz, só o patrão, está olhando no todo, no geral, né? Assim Sim. É um líder, né? Um líder não pode olhar só pelo umbigo dele. Então, eu acredito que o senhor olhou nessa forma, como se fosse um teste, testando Moisés aí, né? Embora não fosse um teste para Deus, porque Deus conhece o coração do Mas homem. Eu não acredito que Moisés tinha que dar conselho para Deus. Deus não ia fazer isso. De jeito nenhum. É uma linguagem humana, né? Nós podemos, nós fazemos isso, às vezes a gente não concorda com alguma coisa com Deus, não é? Deus faz de uma forma e a gente fica, às vezes, bravo. Fala, puxa vida, Deus, o senhor tinha que fazer desse jeito. Mas prevalece a vontade de Deus. A gente faz isso, né? A gente não concorda, às vezes, com algumas coisas que acontecem. Mas, geralmente, nós não concordamos quando nós se sente ou frustrado ou não saiu do nosso jeito. Ali, não. Moisés estava passando dificuldade com aquele povo era trabalhoso, entendeu? E se aquele povo, não é do Moisés normal, já a minha vida está livre. Mas não, ele defendeu, mas na certeza que aquilo ali não foi a conversa de Moisés que mudou dele. Deus sabia o que fazer. Deus sabia, mas é sempre assim, né? Deus sabe, mas a gente não. Então, é para gente aprender, é para a gente ver. Moisés, Deus sabia tudo que ele iria fazer, né? Mas a Bíblia fala que toda a Escritura é inspirada por Deus, mesmo essa linguagem humana, né? Ela é inspirada por Deus, para quê? Para a gente ver, né, esse amor desse homem pelo povo dele, a intercessão dele pelo povo dele, né? E nós precisamos interceder também, porque, gente, quantas pessoas da nossa família, do nosso rol de amigos, de pessoas que a gente conhece, quantas pessoas que a gente vê passando luta, passando dificuldade, mas a pessoa continua dura lá,
dura, não se volta para Deus, ou não faz a vontade de Deus, quer fazer do próprio jeito, e sofre as consequências. E nós, o que nós vamos fazer? Ah lá, tá sofrendo as consequências, culpa dele, não sei o quê, né? Não, a gente se colocar no lugar de intercessor, falar, Deus tem misericórdia dele, ele não sabe o que ele está fazendo, interceder por aquela pessoa. Nós temos um exemplo ali, né? Moisés, ele era manso, ele era bom, né? Ele buscava o Senhor. Então, nós precisamos ser essa referência na nossa geração, né? E estar intercedendo, porque as pessoas não sabem o que fazem. Como Jesus diz, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que faz, né? E mais do que Jesus estava lá na cruz. Né? Nós colocamos ele lá na cruz e ele falou, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Né? Então, a gente ter esse coração de intercessor, esse coração que se compadece. Nós sabemos que Deus vai fazer, né, o melhor, nós sabemos que Deus já tem projetos, mas nós estar aí nessa posição de intercessor. Então, aí, esse povo, que quando Deus deu a sentença, não vai entrar na terra prometida, vai morrer essa geração inteira no deserto, e só quem tiver de 20 anos para baixo é que vai entrar na terra prometida. Aí, o que eles falaram? Aí, eles se arrependeram, vamos dizer assim, não foi bem se arrependeram, né? Eles viram a besteira que eles fizeram e falaram, não, a gente vai entrar. Por quê? Era entrar ou morrer, né? Era morrer ou morrer. Ou eles morriam no deserto, ou eles morreriam tentando ali entrar na terra. Então, mas nem nesse momento eles tiveram humildade. Não tiveram, porque o Senhor falou, vai ficar agora essa geração no deserto. O que eles fizeram? Se levantaram contra Deus de novo. E falaram, não, nós vamos entrar na terra. Acharam, então, que por sua própria força, agora eles conseguiriam? Se antes, né, que o Senhor tinha falado, vai que eu vou com vocês, vai que vocês vão entrar na terra prometida, vai que vocês vão conseguir. Antes eles não conseguiram, né? Não conseguiram enxergar a vitória. Agora eles conseguiram, então agora eles estavam arrogantes, pensando mais de si, né? Então eles falaram, vamos, então. Olha aqui no versículo 40, no Números 14, capítulo 14, versículo 40. Depois, então, que o Senhor deu a sentença, né? O Senhor deu a sentença, versículo 39. Falou Moisés essas palavras a todo o povo de Israel, e o povo contristou muito. Então, no versículo 40 diz, levantaram-se pela madrugada, e subiram ao cume do monte, dizendo, eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem prometido, porque havemos pecado. Então, o Senhor prometeu, então nós vamos subir. Só que eles já tinham perdido, passou a bênção. Porém, Moisés respondeu, por que transgredis o mandado do Senhor? Por que vocês estão se levantando contra Deus? Por que vocês estão desobedecendo Deus de novo? Isso não vai prosperar. Então, o povo quer entrar à força na terra contra a vontade de Deus. E Moisés fala, não vai prosperar, não subam, pois o Senhor não estará no meio de vocês, para que vocês não sejam feridos pelos vossos inimigos. Então, o Senhor não vai estar no meio de vocês. Porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante de vós, e vocês cairão à espada deles, pois, uma vez que vos desviaste do Senhor, o Senhor não estará convosco. Então, Moisés deu ali a sentença. Vocês não quiseram, agora o Senhor não quer. O Senhor não vai. E eles desobedecem. E eles desobedecem. Olha só, 44. Contudo, temerariamente, subiram ao cume do monte, mas a arca do Senhor e Moisés
não se apartaram do arraial. Quer dizer, eles foram sós. Os homens fortes de Israel subiram, mas os sacerdotes e Moisés, os sacerdotes com as coisas referentes ao culto e a arca, né? E Moisés não subiram. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Horma. Então, foram feridos, foram destruídos, não entraram na terra como o Senhor falou que não entrariam. Então, capítulo 15 agora. Quiseram fazer por sua própria força, né? Capítulo 15. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra das vossas habitações, que eu vos hei de dar, e ao Senhor fizeres oferta queimada. Agora ele vem falar de novo sobre as ofertas. Então, ali o povo chegou nas portas da terra prometida e deu a volta para trás, né? Deu a volta para trás, e agora eles passaram 1 ano no deserto, né? E agora, no segundo ano, eles estavam ali entrando na terra prometida, não conseguiram. Então, eles vão passar agora 40 anos no deserto. Um ano para cada dia de observação da terra, né? Então, agora, dos versículos 15, de 1 a 31. Angela, Oi. então, desde 1 ano, era para eles terem conseguido a terra que o Senhor prometeu para eles. Era. Aquela turma toda. No segundo ano, eles estavam prontos para entrar na terra. No primeiro ano, eles ficaram ali, o Senhor dando a constituição do país deles, né? E eles construindo o tabernáculo, as coisas referentes ao culto. Então, eles tinham o culto e a lei, né? A Constituição. Eles já iriam entrar como um país. Já estava tudo pronto. E eles só faltava a terra, né? Então, eles teriam a terra, a lei e o culto. Como eles não entraram, eles não são um país. Eles vão ficar vagando ali 40 anos como essa tribo, né? Então, ali ele já tinha recebido as leis material da vida e da espiritual. Toda a lei. Toda a lei. Espiritual e material. Tudo referente às ordenanças de Deus para eles, quanto à forma de adorar e a forma de relacionar um com o outro, de viver. Leis justas o Senhor deu a eles. Então, eles estavam prontinhos para entrar na terra. Só que eles chegaram chegaram na porta da terra, olharam para as dificuldades e perderam a bênção. Agora vem 40 anos aí de mais deserto. Se eles estavam nesse 1 ano ali, né, reclamando, chorando, pedindo, desagradando o Senhor, nesse 1 ano, agora imagina os próximos 40, né? Então, do versículo 15, do capítulo 15, do versículo 1 ao 31, ele vai tratar de novo das leis, instruções sobre ofertas e sacrifícios. E aí, no versículo 32, estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no sábado. A gente vai ler isso daqui para a gente entender. Os que o acharam apanhando lenha o trouxeram a Moisés e a Arão e a toda a congregação. Colocaram ele preso, né? Porquanto ainda não haviam declarado o que ele havia fazer. Então, enquanto ele esperava a sentença, ele estava preso. Então disse o Senhor a Moisés: tal homem será morto, toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Por que o Senhor deu essa lei, essa sentença? Porque a lei é para ser cumprida. A lei não é para ser feita de chacota, a lei não é para saber que ela está ali
e fazer diferente, porque se ninguém cumpre a lei, não há necessidade de lei. Então, a lei é para ser cumprida. As pessoas tinham que aprender a respeitar a lei. Lembrando que esse povo tinha acabado de virar as costas para a terra prometida. Lembrando que esse povo ia passar 40 anos ali no deserto. E se eles não obedecessem, se eles não aprendessem a cumprir a lei, aquilo ali ia virar uma bagunça. Lembrando que é 3 milhões de pessoas ali. Então, mas esse moço que eles pegaram, pegando lendo, sabe? Eu já tinha ouvido a lei, né? Já estava sabendo a lei. Sim, já sabiam, eles já conheciam. Já desobedecendo, então. Estava desobedecendo. Então, a desobediência da lei traz consequência. Se nós descumprirmos uma lei aqui, uma lei qualquer, se nós descumprirmos uma lei, o que acontece? Nós vamos preso. Pagar as penalidades. Cada lei tem a sua penalidade. Se preso, preso. Se preso por 1 ano, se preso por 3 meses, se preso por 10 anos, né? Aí o juiz vai dar a sentença. Mas a lei tem a penalidade. Então, aí, esse homem tem alguns aqui a lei também tem alguns que pagam trabalhando, eu esqueci a palavra. Fazendo serviço voluntário. Isso. Então, quem estipula a sentença... A lei. Não, a lei está, a pessoa transgrediu, né? Transgrediu, então ela vai ter a punição. Agora, quem vai estipular a punição? Tem punição que já está estipulada pela gravidade, né? Tem punição que o juiz vê a gravidade da coisa ali, a intenção, eles vão avaliar tudo, né? Como é que chama? O delito culposo ou o delito doloso. Né? O delito culposo, a pessoa fez, ela errou sim, mas foi sem saber, foi sem querer, foi um acidente, matou por acidente, né? Agora, o delito doloso. Doloso é a que a pessoa maquinou, a pessoa arquitetou, ela planejou. Então, esse tem um peso maior, uma culpa maior, né? Porque ele não foi pego de surpresa, não foi algo que aconteceu, mas ele arquitetou para fazer. E aí, quando Jesus olha para Natanael e fala aí, eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo, né? Ele está falando daquele homem que é correto, que não maquina o mal, que para ele é certo, é 880, ele não coaduna com o mal. Eis aí um verdadeiro israelita em que não há dolo. Então, e aí os juízes vão, por isso os advogados vão apresentar, né, as defesas e as acusações, e o juiz, junto com o júri, vai tomar as decisões ali, né? Então, aqui, quem deu a sentença foi Deus. Deus foi mal, porque coitada, ele estava pegando lenha para fazer comida. Ele sabia que quem fizesse alguma coisa no sábado seria punido. Deus não tem o culpado por inocente. E isso é prevaricação, né? E o moço foi morto? Foi morto. Olha lá, versículo 35. Então disse o Senhor a Moisés, tal homem será morto, toda a congregação o apedrejará, fora do arraial. Levou-o, pois, toda a congregação para fora do arraial e o apedrejaram, e ele morreu, como o Senhor ordenara. Então, lembra, hoje, a gente vai considerar que pegar lenha não é um pecado de morte, vamos dizer assim, né? Pegar lenha não é um pecado como uma coisa, como um crime de assassinato, né? O mundo não observar a lei, né? O problema aqui está em observar a lei, né? A lei que havia acabado de ser instituída e a pessoa, ela burlar a lei.
Ela não estava obedecendo, só isso. Ela desobedeceu a lei, o que mostra, o pecado tem consequência, o pecado gera morte, né? A gente tem que aprender isso. E Deus é bom, Deus é justo, né? A lei é boa, a lei é justa. Não quer, como é que eu acho que o apóstolo Paulo fala assim, não, você não quer sofrer as penas da lei? Faz direito. Faz as Viu, coisas. Ângela? Oi. E todos teve que jogar uma pedra nele. Sim, todos pegaram a pedra lá para jogar nele. Era É porque obrigatório. Deus escolheu o povo para ser santo, então ele tinha que aprender a ser santo, a obedecer à lei. As pessoas deveriam separar o certo do errado, as pessoas deveriam ter a lei de Deus como coisa santa, e aquele que transgredisse a lei ia morrer. Imagina É se porque trouxesse essa eles lei. eram escravos. E como escravo, eles tinham que obedecer ao faraó com coisas pior que isso. Viu? Você imagina se trouxesse essa lei até hoje, pegar todas as pessoas que não Gente, observam a lei. a Marlene trouxe uma boa lembrança aqui. Lembra da rainha Esther para se apresentar diante do rei? Ela chegou na presença do rei. O rei poderia, só por ela ter chegado na presença dele, sem ter sido convidada, ela poderia ser morta. Aí o rei estendeu o cetro para ela e ela tocou no cetro, né? Então, com isso, o rei estava mostrando a autorização para que ela se achegasse. Então, as pessoas morriam por muito pouco. Mas até então ele não sabia que era Esther que estava ali? Sabia? Ele sabia, com certeza, ele não ia apontar o teto, ele não ia fazer algo para matar, né? A rainha pediu para que o povo ficasse orando por ela, porque ele poderia. Se o rei estivesse mal-humorado, orando e jejuando, se o rei estivesse mal-humorado, mesmo ela sendo a rainha, ela podia ser morta. Ela se aproximou do rei sem uma autorização. Ela poderia, por exemplo, estar. O que sem poderia um se chamado. pensar? Sem um chamado. Poderia se pensar que ela estava conspirando contra a vida do rei, mesmo ela sendo rei. Mas ela, ele levantou o cetro antes dela falar ou depois que ela falou? Foi antes, né? A hora que ele viu ela. E ela falou depois. E ela falou depois que ele levantou o cetro. Não, o que você está querendo dizer é que ele não sabia que era ela? Até então... Não é isso, não. A rainha sabia que ela não poderia se aproximar do rei. Ela não sabia, ela pôs a vida dela. Ela sabia que ela não poderia se aproximar do rei, e por isso ela colocou o povo em jejum e oração, porque na hora que ela chegasse próxima do rei, o rei poderia mandar matar ela. Isso, então, ela foi sabendo que ela estava correndo risco, ela. Sim, ela foi sabendo que estava correndo risco. Correndo risco, mas até então, a hora que ele apontou o cetro para ela, ele não sabia o que ela ia pedir, né? O povo já estava orando por ela. Não sabia, ele não sabia o que ela ia pedir. Aliás, ele só soube o que ela ia pedir 3 dias depois, né? Porque o povo estava em intercessão por ela, né? Uhum. Maristela vai falar? Ô, Ângela, a história de Esther eu acho interessante, porque ela deu uma titubeada lá, ela ficou meio assim, né? Daí o Mardoqueu falou assim para ela: escuta, você está pensando que você vai escapar? Por ser rainha, você vai se livrar? Por ser rainha, você vai escapar? Aí ela botou todo mundo para jejuar e orar, quer dizer que até ela, né? Então, a rainha estava vendo a sua impossibilidade, ela falou, eu não posso fazer nada. Ela viu a sua impossibilidade, e ela falou, eu não posso fazer nada. Aí o Mardoqueu falou, escuta, você é judia, você não pensa que depois que o povo judeu, eles vão descobrir que você é judia também, e eles vão te matar também, você não vai ficar livre. Então, aí, ela estava entre a cruz e a espada, ela ia de qualquer jeito, sofrer as mesmas consequências que o povo. Então, ela teve que fazer alguma coisa a respeito. Ela pegou e enfrentou. E como o Mardoqueu
Mardoqueu ou Merdocai? Mardoqueu falou... Ele chamou esses dois nomes. Tem tradução que traz Mardoqueu e tem tradução que traz Merdocai, eu não lembro. E aí, como ele trouxe ela a essa razão, falou, você não vai se livrar. Aí ela falou, então tá, então coloca o povo aí orar e jejuar. Interceder por ela. Intercede, porque depois de 3 dias, então eu vou lá falar com o rei. Ó, como a intercessão tem um Tem poder. Tem poder. O que a Bíblia fala? Muito pode a oração do justo por sua eficácia, não é? Não, a oração tem poder. Muito tem os efeitos. Muito poder. Então, Bari, o homem foi morto, por quê? Porque desobedeceu à lei, né? Prevaricou. A lei estava ali, ele sabia da lei, todos sabiam, e ele decidiu, tipo assim, ó, vamos ver se vai acontecer alguma coisa mesmo, né? Tem um versículo que diz, não remova os limites antigos. Então, não remova... Li ontem ainda. Hã? Li esse versículo ontem. Não remova os limites antigos. Quer dizer, os limites foram colocados, não burle a lei. Quando ele está falando isso, não remova os limites antigos, ele está falando de remover limites de terra mesmo, né? Mas a gente tem os limites morais, os limites espirituais. Então, não remova os limites. A regra que foi colocada, a lei que foi colocada, não burla, né? Então, agora vamos... Olha só, lei acerca das borlas das vestes dos sacerdotes, né? Vamos ver. Não é do sacerdote. Disse, pois, o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, então é a todos, fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nos cantos das suas vestes façam borlas pelas suas gerações, e as borlas em cada canto, presa por um cordão azul. E as borlas estarão ali para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem os dos vossos olhos, após os quais andais adulterando. O que era isso, gente? São franjas. Hã? São franjas. Era para eles colocarem algo visível ali, para que quando eles olhassem para aquilo, eles lembrassem das leis do Senhor, que eles eram santos para o Senhor, que era para eles cumprirem a vontade do Senhor, eles eram um povo separado. Então, e isso era visível. Quando eles fossem fazer as suas coisas, eles teriam algo visível nas suas roupas, né? Algo que estava na testa, no braço. Então, eles tinham sempre um lembrete de que eles eram um povo separado para Deus, né? Então, nos umbrais das portas, eles tinham vários lugares para lembrá-los de que eles eram um povo separado, que eles deveriam se lembrar das leis do Senhor e não transgredir essas leis. Então, tá com vontade de fazer alguma coisa errada? Vai olhar para a pessoa que está passando ali na frente e vai ver a franja azul ali na roupa dela e vai lembrar, opa, eu sou separado também. Então, são coisas visuais para trazer para ajudar ele, né, lembrá-lo de que ele pertence a um Deus santo, a um Deus justo. Deus é maravilhoso, Deus ajudou esse povo o tempo todo. O tempo todo. Então, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor. É lógico que, quando eles estivessem vendo essas coisas ali, não estariam nelas todos, mas se tivesse no coração dele alguma coisa, o que a palavra, né, o que o mandamento diria quanto àquilo que está no coração dele.
Então, aquilo ali faria referência aos mandamentos do Senhor para a vida dele. E os comprais, não seguireis os desejos do vosso coração, tá vendo? Então era para lembrar, era para ser um impedimento para que ele caísse no pecado. Nem desejo do vosso coração, nem os dos vossos olhos, após os quais andais adulterando. Então, viu qualquer coisa, né, que chamou a atenção, viu uma mulher bonita, viu a coisa do próximo, viu alguma coisa, subiu um desejo no coração, olhou para o lado, viu uma franja azul. Opa, olha o mandamento do Senhor para mim, não é? Era para todos andar, né? Era para todos andar. Então, na própria roupa deles, no próprio braço deles, na mitra do sacerdote, em tudo eles tinham lembrete de que eles eram povo santo, né? Eu acho até que nós poderíamos ter também um lembretezinho, né? Boa ideia, boa ideia. Mas acho que hoje a lei está no nosso coração, na nossa mente. A lei está no nosso coração, né? O Espírito Santo imprime aos nossos corações. O Espírito Santo nos lembra que nós somos filhos de Deus. Glória a Deus. Mas faz bem ter alguma coisa visual. Por exemplo, você ter um versículo bíblico escrito em algum lugar na sua casa, né? Ou alguma coisa que te lembre. Nós temos uma aliança no dedo que nos lembra do nosso compromisso com os nossos maridos, não é? Isso daqui não é só um enfeite, isso daqui nos lembra que nós temos uma aliança. Né? Nós temos um acordo, nós temos um compromisso com esse acordo. Então, nós temos alguma coisa que nos lembre. Isso daqui nos lembra quanto ao nosso marido. Mas a gente pode ter uma simbologia de que isso daqui também nós temos uma aliança com o nosso Deus. É o que a Marlene falou, o Espírito Santo no nosso coração. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Mas não faz mal também a gente ter um lembretezinho externo. Não, é melhor ainda. Porque o Espírito Santo, ele não... Como que fala? Ele não é entrão. Ele não nos impede, né? O que ele faz é o seguinte, às vezes você comete um erro ou está cometendo um erro e ele fala com você, você está errada. Não faça isso. Aliás, ele não fala, não faça isso. Ele só fala, você está errada. A liberdade é sempre nossa. A escolha... Ele não fala, não faz. Você quer saber de uma coisa? A gente tem um carimbo que todo mundo vê, percebe que nós somos diferentes, percebe que nós somos crentes. Sim. As pessoas percebem. Percebem. Porque é pelo nosso comportamento, porque a maneira da gente, sei lá, se vestir, falar, a maneira que a gente, né, age, as pessoas percebem. Então, eu acho que aí já é um grande identificador de que nós somos separados, somos diferentes. Nós não somos crentes 007, né? Nós não somos agentes secretos, né? O testemunho tem que acompanhar. Com certeza. E aí que a Marlene falou, aquela parte, como se disse, né? Tudo é lícito, mas nem tudo convém, né? Coisas. O mundo hoje está tornando cada vez mais coisas lícitas. Coisas lícitas para o mundo, mas que vão contra a palavra. Mas nem tudo convém. Não convém. Não convém. É lícito para o homem, mesmo é lícito para Deus, né? Mas nem tudo convém. Então, olha só. Versículo 40. Quanto ainda essas borlas e cordões azuis nas vestes, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sereis, separados para o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. E aí lembrar, né? Olha só, quando a gente vir essas coisas que nos atraem
para aquilo que é contra a vontade de Deus. E o Espírito Santo hoje, nos nossos corações falar, a gente se lembrar que a gente é santo, a gente é separado para Deus, que Ele pagou um alto preço por nós, que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Aquele povo de Israel ali, Deus tirou ele da escravidão do Egito, né? E isso era símbolo daquilo que viria. Deus nos tirou da escravidão do pecado. Deus nos tirou de um lamaçal de lama. Deus nos lavou, nos purificou, nos deu uma nova história e colocou em nós o Espírito Santo dele. Então, nós precisamos nos lembrar. E graças a Deus, né, lá em Joel 2, que ele fala: nos últimos dias derramarei o meu Espírito Santo até sobre os servos e as servas. Amém. Então, hoje, nós temos o Espírito que fala aos nossos corações. Lembrar que é tudo sombra do que havia de vir, né? Tudo isso é sombra. Tudo isso Moisés viu quando Deus o levou para lá para o cume do monte, e Deus, quando ele desceu, Deus falou: faz exatamente como o que te foi mostrado, como que você viu, né? Por quê? Porque é sombra. Aquilo lá apontava para algo maior que Moisés ainda não sabia o que era, né? Moisés viu como sombra do que seria. Glória a Deus. Terminamos o capítulo 15 e vamos para o 16. Rebelião de Corá, Datã e Abirão. Você não vai colocar na tela, 16? Vou colocar aqui. Olha aí, que bravo. Isso daqui é a cena do filme. Isso é uma cena do filme Máximos. Eu assisti, meu marido assistiu muitas vezes. 300. Como 300? Ah, esse é o 300, né? É o 300. É que é o mesmo ator. É 300, eu ia falar 300. É 300. É que eu nem sei o que é esse aí. Eu sempre ligo com o outro. Eu sempre ligo com o outro, porque é o mesmo ator, é o mesmo general. É o mesmo general. Então, vamos lá. Vamos ler. Talvez a gente só consiga ler. Corá, filho de Issar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e a Om, filho de Pelete, filhos de Ruben, e levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, homens de renome. Olha só, é uma rebelião mesmo, gente. 250 homens de guerra se ajuntaram contra Moisés e contra Arão e lhes disseram: basta, pois que toda a congregação é santa. Cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Então, eles estavam se revoltando ali. Por quê? Porque Moisés era aquele que trazia a vontade do Senhor, é aquele que trazia a palavra do Senhor. E os sacerdotes, Arão, conduzia o povo à adoração. Então, o que esses homens estavam dizendo ali? O Senhor está no meio de nós. O Senhor fala com qualquer um de nós. Nós não precisamos de vocês. Nós não queremos vocês. Tendo ouvido isso, Moisés caiu sobre o seu rosto e falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem ele escolher fará chegar a si. Então, o Moisés sabia quem ele era. Moisés não precisava de se exaltar perante a congregação. Deus falava com ele.
E ele passava a mensagem ao povo. E isso porque o povo não quis ouvir a mensagem de Deus. Teve medo. Lembra que eles estão saindo ali, deram uma volta à terra prometida, da terra prometida, chegaram até as portas e voltaram, e as rebeliões, aquele povo vai passar 40 anos ali, tem os rebeldes, né? E era um povo bem grande, né? Bem numeroso. 3 milhões de pessoas. Lembra que era 600 mil homens de guerra, né? Com suas esposas e com seus muitos filhos. Então, no mínimo, 3 milhões de pessoas andando ali pelo deserto. Tinha que ser uma coisa muito organizada. Tinha que ter lei. E aí, Moisés, então, ficou chateado e falou, vamos ver com o Senhor o que ele vai dizer, né? Aí, o Moisés falou... 8, né? Agora, no versículo 6. Façam assim, tomem vocês, incensários, Corá e todo o seu grupo, e pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitai incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, esse será santo. Basta-vos, filhos de Levi. Então, o Senhor tinha dito, quem é que podia levar o incensário perante ele? Não eram os outros descendentes das outras tribos, nem eram os outros descendentes da própria tribo de Levi. Quem iria chacoalhar o incensário perante o Senhor eram só os filhos de Arão. Né? Mas esse povo aqui está falando, não, todo mundo aqui é filho de... Tipo assim, nós somos filhos de Levi também. Então vai. Então Isso vai. é inveja. Inveja. Pessoas que veem os outros fazendo as coisas, que veem as coisas dando certo e fala, eu é que devia estar lá. Eu é que devia estar fazendo isso. Eu sou tão boa quanto aquele. Então, aí, disse mais Moisés a Corá, ouvi agora, filhos de Levi, acaso é para vós outros coisa... Então, está falando com os filhos de Levi, com os próprios levitas. Acaso é coisa de somenos que o Senhor Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, a fim de cumprir o serviço do tabernáculo do Senhor e estardes perante a congregação para ministrares? Então ele está falando, por acaso aquilo que vocês estão desprezando aquilo para o qual o Senhor separou vocês. Vocês, dentre a tribo de Israel, são escolhidos pelo Senhor para estar cuidando das coisas do tabernáculo. Isso é pouco para vocês? Vocês querem mais? Vocês estão desprezando isso? Porque é isso que eles estavam fazendo. Eles estavam desprezando aquilo e querendo o lugar de Arão, e querendo o lugar dos filhos de Arão. Aí, e olha, que o Senhor, perante a congregação para ministrar-lhe, e te fez chegar Corá e todos os seus irmãos e os filhos de Levi contigo? Ainda também procurais o sacerdote? É isso que vocês querem? Serem sacerdotes? É isso que Moisés está perguntando para eles. É pouco para vocês serem esse povo separado para servir o Senhor? Vocês querem ser os sacerdotes? Pelo que tu e todo o teu grupo juntos estáis contra o Senhor e Arão, que é ele para que murmureis contra ele? Quem é Arão para que vocês falem mal dele? Mandou Moisés chamar a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram, não subiremos. Porventura é somenos que nos fizesse subir de uma terra que mana leite e mel, para nos fazer morrer nesse deserto? Se não somente que também queres fazer-te príncipe sobre nós? Olha o que eles estavam falando aí. Que Moisés chegou lá na terra prometida e não entrou com eles. Então, eles estão acusando Moisés de não terem entrado com eles na terra que mana leite e mel. E querer ser príncipe deles, querer ser o rei, né, o que governa, o principal.
Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos destes campos e vinhas em herança. Pensas que lançarás pó aos olhos desses homens? Pois não subiremos. Então, Moisés chamou eles para conversar e eles falaram não. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: não atentes para a sua oferta, nem um só jumento levei deles, e a nenhum deles fiz mal. Moisés está se justificando aí perante o Senhor. Disse mais a Corá: tu e todo o teu grupo, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles, e Arão amanhã. Então, vocês vão se colocar com o seu grupo de um lado, e Arão vai se colocar do outro lado. Tomeis cada qual o seu incensário, e neles ponde incenso. Trazei-o cada um o seu perante o Senhor, 250 incensários, e também tu e Arão, cada qual o seu. Tomaram, pois, cada qual o seu incensário, neles puseram fogo, sobre eles deitaram incenso, e se puseram à porta da tenda da congregação com Moisés e Arão. Corá fez ajuntar contra eles todo o povo à porta da tenda da congregação. Então, a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Imagina que medo. O que eles estavam querendo ali? Eles estavam querendo afrontar Moisés e Arão. Eles estavam querendo mostrar ao povo que Moisés e Arão eram impostores, né? E que eles poderiam ser melhores, que eles poderiam ser os líderes, que eles poderiam oferecer, como qualquer um poderia oferecer incenso ao Senhor. Eles queriam tomar o lugar de Moisés e Arão, né? Queriam tomar o lugar. Né? Olha a rebeldia aqui. A mesma coisa que aconteceu com Lúcifer. Eles queriam o lugar, Lúcifer queria o lugar de Deus. Eles queriam o lugar de Arão e Moisés. Então, a gente vai parar por aqui, porque são 16h59 e a Marlene tem compromisso. Glória a Deus. Amém. Maravilhoso aqui. Deixa eu parar a gravação. No verso? Paramos no 19. Tá bom.